alunos, sejam muito bem-vindos a essa aula da disciplina de Planejamento Estratégico de Negócios. Nela, trataremos dos assuntos da unidade 2, denominada Fundamentos do Planejamento de Negócios, que é dentro do módulo 1, que trata da introdução do planejamento estratégico nos negócios. Vimos na aula anterior sobre os conceitos de planejamento, e nessa aula de agora, vamos nos aprofundar um pouco mais em abordar sobre esse planejamento estratégico nos negócios. Nós veremos, então, um pouco da empresa como sistema, que é muito importante para a gente entender como que vai funcionar o planejamento estratégico, que a empresa funciona como um sistema que é interrelacionado, que uma parte influencia a outra e o todo é mais que a soma das partes. Os determinantes do sucesso do planejamento estratégico, que são os fatores que priorizam, né, que otimizam a aplicação de um planejamento estratégico. Depois veremos as armadilhas típicas do planejamento estratégico, que dificultam a instalação dessa metodologia construtiva. Depois veremos as escolas de planejamento estratégico, que são divididas basicamente em duas frentes, né? As escolas de caráter prescritivo e normativo e as escolas de caráter descritivo e explicativo. E depois veremos o modelo geral do planejamento do processo estratégico, né? Veremos que ele é composto por partes, tem toda a sua metodologia. Depois passaremos para a constituição do plano estratégico, para a gente ver quais partes compõem o planejamento estratégico. E, por fim, a gente vai ver como que funciona e qual a importância, né? Vamos contextualizar novamente, o planejamento estratégico em tempos de incerteza. A gente vai ver da importância dele, como a gente viu na aula anterior. O mercado é altamente mutável, né? As coisas mudam muito rápido, então causa um ambiente totalmente de incerteza para as empresas. E nisso a gente vai ver a importância de se ter um planejamento estratégico. Essa metodologia que não só faz as empresas conseguirem vantagem competitiva, mas pelo menos sobreviver. Vamos ver então a empresa como um sistema. Como o planejamento estratégico trata de toda a empresa perante seu ambiente, então é muito importante a conceituação de alguns aspectos da teoria de sistemas, que vão facilitar você trabalhar com esse assunto. Então, primeiramente, vamos ver o que é um sistema, né? O sistema, então, ele é um conjunto de partes que são integrantes, né, interdependentes, que é muito importante, que conjuntamente formam um todo unitário, com determinado objetivo e efetuando determinadas funções específicas. E nisso tem uma frase muito famosa, que é o todo é mais do que a soma das partes. Isso significa que se cada área fizer apenas a sua parte da melhor forma possível, o resultado final pode não ser exatamente o melhor possível, né? Cada parte tem as suas especialidades. Se ela não for convergida, não for interdisciplinar, não houver interação, não haverá um resultado tão satisfatório. Um exemplo disso são as atividades acadêmicas, que, por exemplo, se cada integrante de um grupo, de uma atividade, fizer a sua parte da forma que acha melhor, que sabe fazer melhor, né? Um fica com a introdução, outro desenvolvimento, outra metodologia, outra análise dos resultados, né? E simplesmente juntarem tudo isso. Então, os resultados não podem ser os mesmos dos esperados, né? Se você não tiver a integração entre as partes. Você não vai ter um resultado padronizado, né? Cada um vai falar, vai colocar do seu jeito, a sua especialidade vem à tona, então não vai ser algo conversado entre as partes, algo interativo, algo interdependente, né? Então, no caso do planejamento estratégico, o sistema, né, o que está sendo analisado é toda a empresa. Por isso é muito necessário que que tenha essa integração entre as partes. Agora vamos à composição de um sistema, né? Nesse ponto, né, deve-se fazer algumas considerações sobre os elementos componentes de um sistema, né, os quais completam o entendimento do processo de planejamento estratégico. Primeira coisa que tem num sistema são objetivos, né? Ele é feito em prol de objetivos, né, que se refere tanto aos objetivos dos usuários do sistema, né, quem está produzindo, até os objetivos do próprio sistema, o que ele foi concebido para fazer. Depois temos as entradas do sistema, que a função caracteriza as forças que fornecem ao sistema os materiais, as informações e as energias para as operações ou o processo. E isso gera determinadas saídas dos sistemas, né, que devem estar bem em sintonia com os objetivos que foram anteriormente estabelecidos. Depois a gente tem o processo de transformação do sistema,
que é uma função muito essencial, né, e é mais vista, que possibilita a transformação de um insumo, que é a entrada, em um produto ou serviço, ou resultado, que é uma saída do sistema. E logo chegamos na saída do sistema, que são os resultados do processo de transformação. Né? As saídas elas podem ser definidas como as finalidades, né, para as quais se uniram os objetivos, atributos e as relações do sistema. Então, essas saídas, elas devem ser bem coerentes com os objetivos do sistema e tendo em vista principalmente o processo de controle e avaliação das saídas, né, que é o próximo estágio, né, que principalmente para verificar se as saídas estão realmente coerentes com os objetivos que foram estabelecidos. Para realizar o controle e avaliação de maneira mais adequada, é necessária uma medida de desempenho do sistema, né, que a gente chama de padrão. E, por fim, temos a última parte, que é a retroalimentação ou realimentação, ou também chamado de feedback, que é mais comum esse nome, que é a reintrodução de uma saída sob forma de informação. Energia também, ou produto, ou serviço, né? Se essa entrada faz aumentar o desempenho da saída ou do processo, a retroalimentação é considerada positiva. E caso contrário, né, em conjunto com a sua retroalimentação, né, é reduzir as discrepâncias ao mínimo, né, bem como propiciar uma situação em que esse sistema se torne autorregulador, né, ou seja, as partes envolvidas conseguem tornar ele contínuo, né, esse processo não ficou só naquele planejamento, ele vai prosseguindo e se adaptando e se reformulando e evoluindo, ele nunca para. Essa é uma característica muito importante de um sistema. Depois a gente vai para o ambiente do sistema. Né? Outro aspecto a ser elaborado é o ambiente dele, principalmente quando o sistema é considerado a própria empresa, tratada como um todo. Então, o ambiente do sistema, nesse caso, ele pode ser definido como um núcleo central, né? Ou sistema núcleo também, que é o foco do estudo. E a partir dessa situação, existem uns limites do sistema, dentro dos quais você analisa como o ambiente influi ou é influenciado pelo sistema que você está considerando. E outro conceito importante nisso, então, é o ambiente, né? Que ele é muito importante, que ele é o conjunto de todos os fatores que dentro de um limite específico, né, da influência, né, tem alguma influência sobre a operação desse sistema, o qual corresponde ao foco do seu estudo. Então, qualquer alteração no sistema pode mudar ou alterar os fatores externos e não controláveis. E qualquer alteração nos fatores externos pode mudar ou alterar muito um sistema. Ou seja, um sistema, que é a empresa no caso, ela influencia e é influenciada pelo ambiente em que ela está inserida. Né? Sendo mais fácil ela ser influenciada, mas dependendo dos casos, ela influencia, muda e muda muito a realidade de um ambiente. Depois, para a gente ver esse panorama geral, né, o ambiente do sistema empresa, né, representado por uma empresa, a gente pode se visualizar nessa figura, que é a representação de uma empresa dentro de um sistema, né, considerando os stakeholders, que são todos envolvidos numa empresa, né, esse é um termo do inglês muito utilizado na administração, que significa todo mundo que faz parte, que tem alguma correlação com a empresa, né, seja governo, fornecedores, clientes, concorrentes, consumidores, todo mundo que de alguma forma influencia e é influenciado pela empresa. Né? E isso permite, né, esse sistema permite que ela exista, né, influenciando e sendo influenciada por eles. Depois vamos para os níveis da hierarquia dos sistemas. Né? Os sistemas também têm hierarquia. O executivo ele deve considerar 3 níveis básicos. Né? Sistema, subsistema e supersistema, ou também chamado de ecossistema. O sistema é o que está sendo estudado ou considerado naquela ocasião. Subsistemas são as partes que compõem aquele sistema. E depois a gente tem o supersistema ou ecossistema, que é o todo, né? O sistema e um subsistema dentro dele. E a importância disso para o planejamento estratégico, né? Os níveis considerados, eles vão ter importância porque, nesse caso, existe uma premissa, né? Que o sistema ou que se está estudando é sempre toda a empresa. Então, esse é um aspecto que você nunca deve esquecer nos seus trabalhos de planejamento estratégico, né? A empresa como um sistema aberto, que tem permanente intercâmbio com o seu ambiente e se caracteriza por estar em um equilíbrio dinâmico, né? Que algumas coisas podem afetar, então você tem que sempre controlar esse equilíbrio. E esse intercâmbio,
é constituído de fluxos bem contínuos de entradas e saídas de materiais, energias e informações, que caracteriza o equilíbrio dinâmico, né, a partir de uma adaptação que a empresa fez em relação ao seu ambiente. Nisso, a gente vai para um conceito bem interessante, né, que é desse nível de adaptação, que é a empresa como um sistema aberto. Então, a gente vai ver alguns aspectos bem importantes quando a gente considera os sistemas adaptáveis, né? A primeira característica, então, já começa com adaptação, que é uma resposta à mudança, né? Um estímulo que reduz, de fato, potencialmente, né, a eficiência do comportamento de um sistema. Né? É uma resposta que evita que essa redução ocorra. Ou seja, ele se adapta às mudanças para não ter nenhuma falha, nenhuma queda de rendimento, por exemplo. Um outro aspecto é a mudança, que pode ser interna, que é dentro do sistema, ou externa, que é do seu ambiente. Essa situação é muito importante quando se considera um planejamento estratégico e a forma de adequação da empresa nesse ambiente, que é externo e, como a gente viu, não controlável. Não tem como a empresa controlar o ambiente externo. Depois a gente vai para a característica da homeostase, que é obtida através da realimentação, né, que a gente procura manter os valores das variáveis dentro de uma faixa que foi estabelecida como um padrão, como o que deve ser. Né? Mesmo na ocorrência de estímulos para que ultrapasse os limites desejados e tal, né? É, por exemplo, o caso da empresa estabelecer determinados mecanismos para que os custos dos produtos mantenham-se sempre dentro de determinados níveis estabelecidos anteriormente em objetivos. Depois a gente passa para heterostase, né, que o planejamento ajuda a manter isso também, porque foram estabelecidos objetivos e a empresa tem uma continuidade. Né? Porém, as mudanças externas podem requerer novos níveis de equilíbrio. Né? Consequentemente, a empresa então vai ter que ter novos objetivos. E esse processo pode explicar para os sistemas empresariais os processos de crescimento, diversificação. Né? Esse conceito é importante para a gente entender se a validade do processo contínuo de planejamento estratégico, né, e do processo evolutivo das empresas no seu ambiente. E, por fim, temos o último componente, que é a informação, né, que é correlacionada à redução da incerteza que temos do ambiente e que muito vai ajudar a empresa, no caso do planejamento estratégico, né, para a seleção da postura de atuação da empresa, como que ela vai se portar em relação ao ambiente, que consumidores ela vai buscar atingir. Então, a informação é muito importante. Para as empresas hoje, ela vale mais do que dinheiro. Depois, vemos as transações da empresa com o ambiente. Né? As transações que ela mantém ocorrem com intercâmbio de poder e influência. Nesse caso, podem ocorrer 4 alternativas em função do controle exercido. Primeiro, adaptação do ambiente versus ambiente, né? Que a empresa consegue evitar os impactos negativos das alterações ambientais sem necessidade de modificar-se, né? Mas apenas agindo sobre o meio. Como, por exemplo, tem a situação de benefícios para a indústria aeronáutica, que aconteceu há pouco tempo atrás, na disputa entre Brasil e Canadá pelo mercado de aviões médios, né, que o governo do Canadá deu subsídios para a empresa ter vantagem, né, que é a Bombardier, e o Brasil subsidiou também depois para a empresa brasileira conseguir competir, que é a Embraer. Então, foi o ambiente com o ambiente. Né? Não eram as empresas que controlavam, mas os ambientes se modificaram. Depois temos a adaptação ambiente versus empresa, que nesse caso, né, a empresa ela modifica-se para superar uma alteração do ambiente, né, que corresponde a uma adaptação passiva. Por exemplo, uma empresa implanta um sistema informativo, né, informatizado, né, para substituir determinados serviços que eram manuais, né, que é realizado pelos profissionais com altos salários, né, e morosidade, né, nos processamentos administrativos. Então, pode ser essa mudança. Depois, tem a adaptação empresa versus ambiente, que nesse caso a empresa procura repassar ao ambiente a modificação de alguma condição interna que ela teve. Por exemplo, a gente tem as empresas fabricantes de equipamentos de informática, que lançam um novo produto no mercado através de uma grande campanha, como por exemplo, a automação bancária, né, que ela tenta forçar o ambiente a aderir a essa nova modalidade. Depois tem uma adaptação da empresa versus empresa, que nesse caso, o ambiente não interfere diretamente, porque a empresa ajusta-se
internamente a sua modificação. Por exemplo, tem-se a construção de uma nova fábrica de uma empresa produtora de equipamentos de informática. Então, é ela mesma que vai se influenciar, né? A empresa se influenciou ali no seu próprio ambiente. Depois temos as condicionantes dessas transações com o meio ambiente. Né? Cada uma das 4 alternativas que a gente acabou de ver está condicionada ao modelo de gestão que essa empresa tem, o qual está também correlacionado a vários aspectos, né? Entre alguns a gente vai citar aqui os principais. Primeiro, o tamanho da empresa. Depois, o estilo de liderança que essa empresa tem. Se é mais forte, se é menos forte, se é mais abrangente, se é mais permissiva ou mais autoritária. A importância dos produtos e serviços que ela fornece ao mercado. O nível tecnológico, né, alocado nesses processos, produtos e serviços dela. Outra coisa muito importante também, o lobby, né, que é o poder de influência, e outros tipos de interações que essa empresa tem com entidades privadas e públicas para poder exercer sua vontade, nível de remuneração que proporciona aos acionistas, a imagem institucional dos produtos e serviços que ela tem no mercado, como ela é reconhecida, a posição na indústria ou setor, né, o setor que é o conjunto de empresas do mesmo ramo, e por fim, a interação com as outras empresas, como é a competitividade nesse ambiente. Dito isso, né, vamos então para os determinantes de sucesso do planejamento estratégico. Né, temos um conceito básico, né, do processo de planejamento estratégico, que é a visão organizacional, né, que é uma representação mental da estratégia que existe na cabeça do líder e que serve como inspiração, né, ou também uma ideia guia daquilo que precisa ser feito por toda a organização. Então, a compreensão e o compartilhamento da visão são essenciais para o sucesso de todo o planejamento. Então, as pessoas são levadas a se envolverem no processo, concentrando-se, assim, na estratégia e no plano de um modo criativo, né, inovador e também bem comprometido. Depois, uma coisa interessante é que o ambiente externo deve ser considerado também, né, mais como um ator dinâmico, imutável, e não simplesmente um fator do jogo estratégico. Né, a formação de uma estratégia funciona como um processo, então, reativo, né, ou proativo também das forças ambientais. Né, você tentar se antever, ou seja, as organizações precisam responder às forças ambientais se ela pretende sobreviver, ou até antecipar a essas forças para ficar mais competitiva. Né? Entendendo isso, né, os gestores da organização eles precisam saber interpretar o ambiente, criar os cenários futuros e garantir uma adaptação mais adequada, que é a chamada resposta estratégica, que é muito importante. Então, isso indica a necessidade do diagnóstico externo para verificar as oportunidades ambientais, né, que devem ser rapidamente exploradas, e também as ameaças, que devem ser rapidamente também neutralizadas, ou pelo menos minimizadas. Depois, o diagnóstico interno, que é para verificar os pontos fortes, que devem ser ampliados, que a empresa tem, né, e os pontos fracos, que devem ser corrigidos ou, se possível, melhorados. Né, deve ser compatibilizado também com o diagnóstico externo. Né, o que você viu no interno tem que ser juntado com o externo, né, tendo uma abordagem de adequação, né, porque um influencia o outro. Então, decorrente desses aspectos internos da organização, né, em termos de recursos, competência, potencialidade, para ver o que pode oferecer vantagem competitiva, e os aspectos externos do ambiente, que podem potencializar esse processo. Depois a gente vem para a prescrição, né, que é feito esse duplo diagnóstico, externo e interno. A organização elabora um modo de adequar a sua estrutura organizacional, cultura corporativa, estilo de gestão, processos internos, produtos, serviços, entre outros, né, que devem convergir de modo mais sinérgico para apoiar e suportar as estratégias que vão proporcionar os rumos que a empresa vai tomar no médio prazo ou no longo prazo também. Depois a gente vai para o sistema de aprendizagem organizacional, que é onde o trabalho de equipe vai ser incentivado e as pessoas possam conquistar a sua autonomia para ter engajamento e elas se sentirem também autorrealizadas. Não só atender os objetivos da empresa, mas atender os objetivos da empresa, também sentindo autorrealização, que é muito importante. E por fim, a liderança, né, que é também muito importante, né, o planejamento estratégico depende fortemente dela, que é integrada e baseada na criação de valor.
que é orientada para as relações colaborativas, alinhamento estratégico, melhoria de processo, e autogestão, que é baseada na responsabilidade e no compartilhamento do processo de planejamento estratégico entre todas as pessoas que participam. Então, o líder com essas características, ele deve estar sempre à frente do planejamento estratégico. Mas, mesmo assim, né, ocorrem algumas armadilhas, né, bem típicas. Então, na percepção de muitos gestores, né, o planejamento estratégico ele não agrega valor e continua sendo uma fonte de frustração. Tem muitas dessas queixas, né? São queixas típicas, né, que os processos estabelecidos produzem somente uma qualidade pobre do pensamento estratégico, não tem nenhum real impacto, né, e apresentam somente um dreno enorme de recursos. Então, a situação pode ser explicada por 6 armadilhas, né, bem típicas, em que as empresas podem cair quando projetam o seu processo de planejamento estratégico. Vamos a elas. Nesse contexto, então, a gente vai ver pontualmente cada uma dessas principais armadilhas. Primeiro, a armadilha interna. Ocorre se o planejamento estratégico é dominado por fortes opiniões e posições internas, né? E isso carece de uma perspectiva mais imparcial. Depois, a orçamentária, que o orçamento impede qualquer tipo de coisa. Né? Os participantes apenas se concentram no que parece viável, né? E isso vai incentivar o pensamento só no curto prazo, porque o ato principal é orçamentário. E a discussão estratégica é apenas um plano de fundo. Então, deve pensar no orçamento? Sim. Porém, não só no que se tem na empresa, mas no que se pode conseguir. Depois temos a extrapolação, que é a armadilha que ocorre se o planejamento estratégico se limitar à continuidade dos desenvolvimentos e tendências passadas, né, ignorando as evoluções do ambiente de negócios, as novas tendências, né, o novo pensamento do consumidor. Depois temos uma armadilha que é bem interessante, que é a armadilha do PPT, né, a armadilha do PowerPoint, né, que pode ser observada se o planejamento estratégico for falsamente entendido como um concurso de beleza. Né, semelhante às apresentações para investidores externos, né, tem aqueles slides bonitos, extravagantes, que substituem as análises de conteúdo de verdade. Né, realmente o planejamento só coloca aquela coisa bonita no PowerPoint. Depois temos a armadilha do final feliz, que é um indicador típico dessa armadilha, é o quanto uma reunião de planejamento é considerada uma reunião de boa, né? Assim, bem tranquila, sem ter havido nenhuma discussão crítica. Então, essa é a armadilha do final feliz. Todo mundo simplesmente concorda com aquilo lá, é isso mesmo. O gestor principal, o CEO, fala alguma coisa, todo mundo, não, é isso, vamos, acabou. Né? Sem uma discussão, sem cada nível estratégico que está envolvido nesse planejamento opinar, mostrar o que é, o que pode, o que não pode, como que é a sua visão. Então, essa é uma armadilha bem, bem comum também. Depois tem a armadilha da rotina, que é aquele processo anual de planejamento estratégico que degenera o planejamento estratégico uma tarefa de rotina, que parece muito semelhante ano após ano, né? Só faz aquela pesquisa de satisfação, de como é que é, mas as análises não são mais realizadas em profundidade, mas simplesmente atualizadas em algum banco de dados. Dito isso, né, vamos para as escolas de planejamento estratégico, que é muito importante saber também quais são as principais formas de pensar em função do planejamento estratégico. O processo, então, do planejamento estratégico ele tem variado ao longo dos tempos, né, em forma contínua, que vai desde um forte rigor, né, um forte e rígido caráter mais prescritivo e normativo, é assim que tem que ser, em uma ponta, né, até uma questão mais maleável, um caráter mais descritivo e explicativo numa outra ponta. Né? Em um extremo, né, a prescrição, né, um receituário de como se deve elaborar a estratégia. Em outro, a descrição, que é a explicação das maneiras como as organizações elaboram a estratégia, né, como exemplo a ser aprendido ou seguido. Então, tem 10 diferentes dimensões, né, ou escolas de planejamento estratégico, que foram respostas diferentes de diferentes formas para a pergunta, como as estratégias são desenvolvidas? Né? 3 escolas, então, são de caráter prescritivo e normativo, e 7 são de caráter descritivo e explicativo. Vamos ver um pouquinho de cada uma delas para se ter uma ideia de como é o pensamento estratégico. Descritivo e normativo.
Né? Nessa categoria, temos as seguintes escolas. Né? Escola do planejamento, que a formulação estratégica funciona como um processo formalizado, documentado, de desdobrar o planejamento estratégico em planos mais táticos, né? E cada um desses planos táticos operacionais compõe uma hierarquia de planos, né, conjuntos entre si. Então, essa é a escola do planejamento. Depois temos a escola do design, que é uma premissa fundamental dela, é que o desenvolvimento da estratégia é como um processo de adequação. Isso é, a parte do pressuposto que o processo de formação da estratégia e compatibilização entre os aspectos internos da organização, que é seus pontos fortes e fracos, e os aspectos externos do ambiente, né, que são as ameaças e oportunidades para a empresa. Depois a gente tem a escola de posicionamento, que é uma variação da de planejamento, que busca a definição de um posicionamento estratégico da organização frente ao ambiente externo, que deve ser previamente analisado e muito bem conhecido. Então, a estratégia é basicamente uma análise, né, da situação ambiental e um construtor de hipóteses de ação em torno disso. E nisso a gente tem duas sub-áreas, né, nela, que é a decisão de portfólio, que é a decisão sobre os produtos ou serviços que a organização vai investir, desenvolver ou retirar, em definitivo, em relação ao nível de rentabilidade e o nível de risco desse negócio. E depois, a decisão de posicionamento, que consiste em compatibilizar o produto ou serviço com aquele mercado ou segmento de mercado que vai assegurar a melhor conquista dos objetivos organizacionais. Então, envolve as possibilidades de diferenciação do seu produto ou serviço, né, e as possibilidades de segmentação de um mercado, né, para aproximar o nível de aspiração de rentabilidade ao risco do negócio. Então, essas duas decisões, né, conduzem ao objetivo máximo da empresa, que deve ser sempre a criação de valor econômico, né, o CVE, que é chamado, para tornar cada vez mais valiosa essa empresa e oferecer valor ao cliente, em vez de simplesmente produtos ou serviços. Depois, né, vamos às escolas de caráter descritivo e explicativo, né, que são aquelas 7. Né? Além das escolas de caráter prescritivo e normativo, né, tem essas de caráter descritivo e explicativo. A primeira, que é a escola do empreendedorismo, que ela focaliza o processo estratégico como um processo visionário. Né? A visão é uma representação mental da estratégia que existe na cabeça do líder. Né? E essa visão serve como inspiração e também como um senso ou uma ideia guia do que se precisa ser feito pela organização. Então, a visão é mais uma imagem mental do que propriamente um plano articulado em palavras e números. Né? Em vez dos critérios de adequação, né, proposto pela escola do design, por exemplo, né, a escola do empreendedorismo ela focaliza em aspectos mais subjetivos, como intuição, julgamento, experiência e sabedoria do líder, que é visionário, né, e a sua liderança estratégica nesse sentido de criar mais valor. Raramente o empreendedor define sua estratégia com precisão antes de agir. Ele aposta em uma ideia e vai conciliando seu plano com as circunstâncias que vão sucedendo. Um exemplo, né, o Walmart foi construído assim, né, uma decisão tática inicial de construir enormes lojas em lugarejos pouco populosos, para desestimular a concorrência. Então, as circunstâncias ajudaram que a empresa passou a planejar estrategicamente, baseada em análise do ambiente, né, da concorrência, dos desejos dos clientes, das tecnologias, para reduzir custo, né, até ter essa guinada, né, de posição de maior empresa do mundo, que ela teve há pouco tempo atrás. Né? Temos exemplo também no Brasil, né, o caso do Silvio Santos, no México, o caso do Carlos Slim, né, são exemplos típicos da escola do empreendedorismo. Depois a gente tem a escola cognitiva, que o planejamento estratégico é considerado um processo mental, né, em função da maneira como a realidade ambiental é percebida e interpretada pelas pessoas ali da empresa. Depois temos a escola da aprendizagem, né, que trata da estratégia como um processo emergente, interativo, de experimentação e aprendizagem. E o foco principal é a gestão progressiva das mudanças e não da estratégia. Então, a escola de aprendizagem parte da premissa de que a alta compreensibilidade do mercado e a situação competitiva de uma empresa tornam praticamente impossível planejar de uma forma mais controlada. Né? Então, ela funciona da seguinte maneira: agir primeiro, fazer logo. Depois, descobrir e selecionar o que realmente funciona, ou seja, empreender em retrospecto dos resultados dessas ações. E, finalmente, né, reter apenas
aspectos, né, comportamentos que parecem desejáveis, adequados aos que trazem mais resultados. Depois, continuando as escolas, né, temos a escola do poder, que o processo de planejamento estratégico é um processo de natureza mais política, com o poder sendo disputado internamente na organização. E envolve persuasão, negociação e até barganha. Então, para lidar com esse ambiente e alcançar os objetivos, cada organização desenvolve diferentes estratégias, de modo mais proativo, para tentar alternar, né, um ambiente de forma que fique mais adequado às suas capacidades, né, mediante um processo político de influenciar ou negociar com o ambiente externo, ao invés de simplesmente reagir a ele, ou ainda de modo reativo ao ambiente, né, adaptando-se ou mudando para cumprir os requisitos dele. Depois temos a escola da cultura, né, que os valores dominantes na cultura afetam profundamente a formulação da estratégia. Né, para que haja mudanças radicais na estratégia, é necessário que haja mudanças fundamentais na cultura organizacional. Né, o segredo das organizações bem-sucedidas é utilizar suas vantagens competitivas para conseguir sustentar as perspectivas estratégicas relativamente mais estáveis. Isso depende basicamente, então, da cultura organizacional. Depois temos a escola do ambiente, que trata a estratégia, né, como um processo reativo às circunstâncias externas. O planejamento estratégico, então, ele deixa de ser entendido como um processo formal, rígido, sequencial, que segue etapas pré-estabelecidas, para ser uma ação organizacional que tenta compatibilizar alternativas de comportamento da organização para tirar as vantagens das circunstâncias do ambiente. Então, a escola do ambiente, ela surgiu com a teoria da contingência da administração, que trata das respostas esperadas da organização em determinadas condições ambientais. Segundo essa teoria, a organização é entendida como um elemento passivo e reage a um ambiente que estabelece todas as condições das regras do jogo, vamos dizer assim. Depois temos a escola da configuração, que trata a estratégia como um processo de transformação. O planejamento estratégico é um processo de configuração da organização para cada tipo de situação ambiental, no sentido de integrar e articular suas diferentes partes. Então, à medida que a situação ambiental sofre mudanças, ocorre uma transformação também organizacional dramática, sendo de configurar novamente a empresa para essa nova situação ambiental. E, dito isso, né, vimos várias estratégias, né? Qual seria o modelo geral, né, do processo estratégico? O que tudo isso forma? Então, o planejamento estratégico, né, o propósito do processo de planejamento estratégico é a formulação de estratégias e sua implementação com planos, considerando algumas premissas importantes. Então, é importante a gente ter essas premissas. Primeiro, a preparação. O planejamento estratégico ele não é um exercício de futurologia, né? O futuro é incerto. O que conta é estar preparado para todas as possibilidades, quando elas se manifestarem. Então, ele tem também que ser sistemático. Né? O planejamento estratégico tem muito a ver com o comportamento sistemático e pouco com o comportamento de cada uma das partes. Né? Ele envolve a organização como um todo. Se não for integrado, dificilmente vai dar certo. Depois, foco no futuro. Né? A visão organizacional ela é importante para definir os objetivos estratégicos pretendidos ao longo do tempo. Né? O planejamento estratégico é a ponte para o futuro da empresa. Depois, a criação de valor. Que o planejamento estratégico ele tem a ver com o comportamento orientado para os objetivos estratégicos. Então, a estratégia organizacional ela tem que criar valor para todos os stakeholders, né? Sejam acionistas, os clientes, os fornecedores, executivos, funcionários, entre todos os outros. Tem que ter também participação. O planejamento estratégico ele precisa ser formulado, entendido por todos os membros da organização, que muitas vezes não acontece. Né, como os caminhos para o futuro são incontáveis, o planejamento ele é um conjunto alinhado de decisões que vai moldar o caminho escolhido para chegar lá. E muitas empresas têm o problema dele ser considerado apenas para os níveis mais altos da hierarquia, né, que decidem o que vai ser e acabou, é aquilo lá. Né, quem eles mandam e os outros obedecem. Depois tem o princípio da continuidade, que o planejamento estratégico é a maneira pela qual a empresa articula, né, e ela é articulada e preparada, mas não é algo que se faz uma vez a cada ano, por exemplo. Ele não é descontínuo, né? Quanto maior for a mudança ambiental, mais o planejamento estratégico é feito continuamente. Então, não tem que ter um prazo estabelecido. Né? Assim que foi percebido que teve mudanças, que seria importante implementar alguma coisa nova,
fazer planejamento estratégico. Depois, a implementação, né, que ele tem que ser implementado, e esse é o desafio principal, né, ele precisa ser colocado em ação por todas as pessoas da organização, em todos os dias, em todas as suas ações. Isso é um grande desafio de motivação, principalmente. Depois temos o monitoramento, que o planejamento estratégico precisa ser avaliado quanto ao seu desempenho e resultados, que é muito importante. Para tanto, a estratégia precisa ter indicadores demonstrativos financeiros, que vão permitir a monitoração constante e ininterrupta das consequências, para que se possa aplicar medidas corretivas, caso precise, né, que vão garantir o sucesso. Então, principalmente os resultados financeiros que esse planejamento vai trazer. Depois, a constituição do planejamento estratégico. Né? Ele é constituído pelos seguintes elementos, que são muito importantes. Primeiro, a visão de negócio, que mostra uma imagem da organização quando da realização dos seus propósitos no futuro. Então, não é predizer o futuro, mas sim assegurar como o presente, né? Dizer o que a empresa será, né? Aí essa visão dos negócios cria um estado de tensão, né? Mas uma coisa boa, tensão positiva, entre o mundo como ele é e o que gostaríamos que fosse, que é o sonho. Então, pode servir também como uma fonte inspiradora, né? Que estimule e motive as pessoas para ver realizada essa missão declarada. Então, a visão de negócio associada a uma declaração de missão, que é balizada pelos valores da organização, vão compor essa intenção estratégica da organização, né, que veremos no módulo seguinte. Depois temos a declaração da missão, que é um elemento muito importante, que traduz a responsabilidade e pretensão da organização junto ao ambiente e define o negócio, né, delimitando o seu ambiente de atuação, a missão da organização, que representa a razão dela existir, né, a razão de ser da organização, o papel dela na sociedade. E é claramente uma definição que antecede o diagnóstico estratégico, por isso ela é muito importante. Muitas empresas não dão muita bola para ela. Depois, o diagnóstico estratégico externo, que procura antecipar as oportunidades e ameaças para concretizar a visão, a missão e os objetivos organizacionais, e corresponde à análise de diferentes dimensões do ambiente que vão influenciar as organizações, que a gente vai ver com mais detalhes no próximo módulo. Depois, diagnóstico estratégico interno, que corresponde ao diagnóstico das situações da organização frente às dinâmicas do ambiente dela ali, né, relacionando as suas forças, fraquezas, criando condições para formular as estratégias, que vão representar o melhor ajustamento da organização com o seu ambiente. O alinhamento dos diagnósticos externos e internos, então, compõe o chamado mapeamento ambiental, que é o chamado de scanning na administração, e produz as premissas que alicerçam a construção dos cenários. Depois temos os determinantes de sucesso, né, que é o recurso metodológico, que é uma etapa do processo entre o diagnóstico e a definição dos objetivos das estratégias. E eles procuram evidenciar questões realmente críticas para a empresa, né, que são apontados na análise e é realizada com a aplicação de modelos, né, por exemplo, o SWOT, né, que é o mais utilizado, que avalia as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, analisando o ambiente interno e externo, que a gente vai ver também mais adiante. Os determinantes de sucesso são também denominados fatores críticos de sucesso, ou Key Success Factors, né, que embasam as políticas de negócio, que depois vão embasar a elaboração do mapa estratégico da empresa. Depois temos a definição de objetivos, que a organização vai perseguir simultaneamente em diferentes objetivos em uma hierarquia da sua importância, né, de prioridade, pode ser de prioridade ou de urgência. Depois temos a formulação de estratégias, né, que aqui tem a concepção, né, da formulação das estratégias a partir da análise competitiva proposta por Porter, né, que é composta por 5 forças atuantes sobre a organização, que é o poder de barganha dos clientes e fornecedores, a ameaça de substitutos e novos concorrentes, a rivalidade dos concorrentes, né, que a gente vai ver também, né, outra teoria considera a formulação das estratégias, traduz o modelo de relacionamento, né, e construção de pontes entre a organização e seus grupos das partes interessadas, que são os stakeholders. E que somente quando atende às necessidades desses grupos é que se tem sucesso na estratégia formulada. Depois a gente tem a execução da estratégia, que o plano estratégia é um plano para ação, né, mas não basta apenas a formulação dessa ação.
é necessário executar, né, por meio de programas e projetos específicos. Isso exige uma abrangência completa de todas as áreas de tomada de decisão da organização. Depois temos a auditoria de desempenho, que requer um grande esforço de pessoal e emprego de modelos analíticos para a gente avaliar a alocação e o controle dos recursos. Trata aqui, então, de rever o que foi implementado para decidir os novos rumos do processo, né, mantendo as estratégias de sucesso ou revendo as estratégias fracassadas. E a reavaliação parece como um resultado de um processo de mediação dos diversos grupos de interesse, né, e pela análise dos indicadores que a gente viu, desempenho de cada setor, desempenho financeiro geral. Agora, por fim, né, o planejamento estratégico em tempos de incerteza. Como a gente já havia falado na contextualização, o ambiente de negócio está mudando muito rápido, né, e é muito mais incerto do que nunca, por causa de, entre outros fatores, né, a rápida mudança tecnológica, conectividade econômica global, em um cenário mais geopolítico sempre de mudança, né, diferentes ambientes vão exigir diferentes abordagens por desenvolvimento, planejamento e estratégia. Então, ambientes podem ser distinguidos com base em sua previsibilidade, né, maleabilidade e a sua dureza. Nesse, né, conceito, né, os autores que abordam essa temática mostram que cada ambiente corresponde a uma abordagem arquetípica, né, distinta para o desenvolvimento de estratégia. Por exemplo, tem um ambiente clássico, que são previsíveis, que se prestam à estratégia de posicionamento, né, que são baseadas na vantagem alcançada por meio de escala, né, diferenciação ou capacidades da empresa. Depois temos os ambientes adaptativos, né, que exigem experimentação contínua, porque o planejamento será menor, né, menor, eficiente em condições de mudança rápida e de imprevisibilidade. Depois a gente tem um ambiente visionário, né, que as empresas, nesse ambiente, as empresas ganham sendo as primeiras a criar um novo mercado ou interromper um ambiente existente. E tem o ambiente resiliente, que é maleável, né, que as empresas têm uma extraordinária oportunidade de liderar a formação ou remodelação de todo um setor. A formação de estratégias de respeito a ecossistemas e não empresas individuais, né, e depende tanto da colaboração quanto da concorrência. E, finalmente, né, diante de duras condições, o ambiente de renovação, né, que uma empresa precisa primeiro se conservar, né, e liberar recursos para garantir sua viabilidade. E, em seguida, né, optar por uma das outras 4 abordagens para rejuvenescer o crescimento e garantir prosperidade no longo prazo. Vamos ver, né, que o planejamento exige bastante, né? Então, principal, né, que se planeje estrategicamente, né, que é uma capacidade corporativa crítica, né, à medida que a turbulência expõe as empresas a desconhecidas ameaças e oportunidades. Então, ela se torna cada vez mais importante. Depois, as metodologias de planejamento estratégico ainda sempre estão em desenvolvimento, né, sendo um campo emergente, né, à medida que a incerteza econômica cresce, a complexidade cresce, né, a mudança tecnológica também, os desafios aumentam, é preciso ser resiliente e se adaptar, né, constantemente, ampliando e elaborando as novas abordagens. E é possível já observar uma grande mudança pois o planejamento estratégico de hoje, né, se diferencia muito do planejamento estratégico tradicional. Então, a gente consegue ver um pouco de como era diferente o planejamento estratégico tradicional do design estratégico mais ágil. Né? Primeiro, se difere por vários fatores. Por exemplo, ali, a utilização. Né? O escopo do tradicional era a utilização. Então, pequenas melhorias no status quo, que é a situação atual, e partindo do conhecimento. Esse era o escopo. Depois, para o design estratégico mais ágil, é o desenho do futuro, algo que não existe ainda. Então, você tem que explorar as possibilidades. Depois, no tradicional, tem o top-down, que é o nível mais alto, né, para os mais baixos. É sempre a hierarquia de baixo para cima. Já o direcionamento no design estratégico mais ágil é o bottom-up, né, que é muitos em um exercício de criação coletiva. Ou seja, tem mais esse aspecto da coletividade. Então, essas são algumas diferenças, né, de como era concebido o planejamento estratégico e como é concebido ele agora. Depois, né, desde a era industrial, né, nos acostumamos a planejar e trocar planos
e projetos até o alcance dos objetivos finais. Quase sempre uma mão única, né, direção tão somente para frente. Né, claro, o mundo era relativamente mais estável e previsível e era possível definir metas e objetivos no longo prazo com bem mais tranquilidade. Né? Era o padrão industrial da época, né? O velho estilo de somente empurrar, de fazer o push. Né? Na sequência do plano, o processo funcionou bem. Né? No entanto, vieram as eras das mudanças rápidas, né? Que começou a se tropeçar nos ambientes mais dinâmicos, né? Mais subitamente instáveis, que o mundo mudou. Agora, às vésperas de mudanças rápidas, né? Disruptivas, não dá mais para levar esse modelo anterior com segurança. Então, o momento não somente nos obriga a escolher esse novo espaço temporal, como tornar agora a nova estratégia, que é o pull, né? E não apenas o de push, né? Que é o empurrar para frente, mas sim tentar trazer as tendências e acompanhar o novo mercado. Então, mas o que significa isso de puxar, né, na era das mudanças rápidas? Significa lidar com cada etapa sequencial de um plano, a sua saída, né, os resultados, para obter um feedback mais contínuo, né, positivo ou negativo, né, e reajustar no sentido de responder um tempo mais rápido possível às mudanças inesperadas que vão surgir a cada instante. Então, isso vai permitir ligar cada etapa do plano, né, aos resultados alcançados e um rápido ajuste. Né, foi o que fez a Toyota, por exemplo, em meados do século passado, com um sistema em que o volume de produção era reajustado em pequenos intervalos, até diários, se necessário, né, com retroação do mercado para replicar na reprogramação dos materiais, né, materiais, componentes, né, tudo da cadeia de suprimento. E esse foi um sistema para puxar, que permitiu o surgimento da famosa produção enxuta da Toyota, que chama Just in Time. Então, puxar, né, traz como consequência mais flexibilidade e complexibilidade também para o planejamento, mas traz uma adaptabilidade, né, bem gradativa e um realinhamento constante aos planos de mudança e transformação que vão ocorrer no ambiente. Então, o planejamento estratégico tradicional sempre foi apresentado como um processo interativo, mas sempre orientado para frente, né, isso é, empurrado em direção à etapa final. Né, isso foi bom enquanto o ambiente era, né, plácido, tranquilo, estável, previsível, calmo. Né, isso já se foi, mas talvez menos para o planejamento estratégico de longo prazo, né, de empresas como hidrelétricas, cimentarias, siderurgias e outros investimentos que são de retorno mais lento e mais distante. Então, no ambiente atual, as organizações estão frente a um mundo exponencial, complexo, veloz, mutável, incerto, né, ambíguo, que muda a cada instante, de maneira imprevisível. E que não há tempo suficiente para você se ajustar tão rapidamente quanto gostaria a essas ondas. Então, o modelo de hoje requer extrema flexibilidade e agilidade na reação e resposta. Né? Um novo modelo mental, né, que determina a retroação em tempo real. Então, só relembrando, né, recapitulando rapidamente o que vimos nessa aula, a empresa como um sistema, né, que é um sistema aberto, que é um conjunto de partes integrantes e interdependentes, que em conjunto formam um todo que é mais que a soma das partes, que é muito importante ter isso em mente no planejamento estratégico. Vimos os determinantes de sucesso do planejamento, que é a visão organizacional, consideração do ambiente externo, interno, né, o diagnóstico, né, as prescrições, sistema de aprendizagem. Vimos as armadilhas típicas do planejamento, né, vimos as escolas de planejamento, que tem as de caráter prescritivo e normativo, e as de descritivo e explicativo. Vimos também o modelo geral do processo estratégico, né, a constituição do planejamento estratégico, diagnóstico estratégico externo, o interno, determinante de sucesso, definição de objetivos, formulação das estratégias, execução das estratégias, e a auditoria para desempenho, né, para avaliar o desempenho, os resultados, e, por fim, né, o planejamento estratégico em tempos de incerteza, de um ambiente cada vez mais com mutações mais rápidas. E, por fim, né, essas são as referências utilizadas para essa aula. Né, elas são disponíveis na biblioteca digital para sua consulta. Agradeço muito a sua atenção e até a próxima aula.